Meus amigos, caros alunos do Dom Alberto, professores, direção, funcionários, comunidade, enfim, do Dom Alberto Gonçalves, os meus cumprimentos. Meus cumprimentos pessoais pelo aniversário desse grande estabelecimento que honra e enobrece o ensino municipal de Palmeira, o ensino de Palmeira, né, da cidade de Palmeira. O ginásio municipal de Palmeira, que era uma aspiração da população, principalmente dos menos favorecidos, dos mais pobres, existia um problema. O menino terminava o grupo escolar Juscelino Marcondes e estagnava. Não havia uma possibilidade de continuidade, porque os pobres não podiam mandar os seus filhos estudar fora de Palmeira. Tinha que pagar internato, ia para o próprio colégio, etc. Então não havia condição. Então eram poucos os que tinham essa condição de mandar os seus filhos para fora de Palmeira para continuar os estudos. Então era uma aspiração muito grande, principalmente dos menos favorecidos pela fortuna, a criação de um ginásio. E em 1947, o seu Júlio André Gomi, que era prefeito interino de Palmeira, naquele tempo havia terminado a ditadura de Getúlio Vargas, ainda não tinha sido nomeado um novo prefeito, ou não ia sido eleito um novo prefeito, porque já não seria mais nomeado. O seu Júlio era prefeito interino. E ele teve a coragem de assinar um decreto criando o ginásio municipal de Palmeira. A decisão veio ao encontro da aspiração do povo de Palmeira, mas eu achei uma atitude muito corajosa, porque eu não sei nem se ele tinha recursos orçamentários suficientes para manter um colégio, para manter um ginásio. Então foi um ato de coragem do seu Júlio. Ele era um homem simples, era um funcionário da prefeitura, mas era um homem honrado, de família muito benquista na cidade, que hoje ainda tem descendentes aí na Palmeira, e ele criou esse ginásio. A criação do ginásio veio ao encontro da aspiração da população mais pobre e trouxe ao mesmo tempo uma responsabilidade para os alunos, porque ao mesmo tempo em que eles tinham agora a possibilidade de um estudo, eles tinham que demonstrar que eram capazes de aproveitar aquela oportunidade através não só de uma dedicação aos estudos, mas também de uma atitude social adequada. Então, os alunos tinham um uniforme próprio, saíam à rua e o estabelecimento exigia deles, não só o estabelecimento, a própria sociedade exigia deles que, como ginasianos, eles demonstrassem educação, respeito, cordialidade e uma forma educada de se comportar pela possibilidade que tinham já de melhorar o seu estudo. E eu fui aluno do ginásio, fiz o vestibular, aliás, o exame de admissão na época, né? Fiz o exame de admissão e cursei o primeiro ano do ginásio, a primeira série, junto com o Jonel Shed, com o Deuri Batista, eu me lembro uns nomes assim, outros naturalmente, mas dos que eu me lembro foram esses. E depois, em 49, houve um exame de madureza. O ginásio foi autorizado, já como ginásio estadual. Convém até falar primeiro sobre isso. O ginásio foi estadualizado por um decreto do governador do estado, Moisés Lupion, autorizado pela a lei número 70, de 21 de dezembro de 1949. A Câmara Municipal de Palmeira autorizou o município a repassar para o Estado todo o patrimônio que pertencia ao então ginásio municipal. E aí ele passou a se denominar Ginásio Estadual Dom Alberto Gonçalves. Veio uma dominação aqui de cima. Dom Alberto era um palmeirense importante na vida eclesiástica e política brasileira, vamos dizer assim, porque ele havia se sagrado bispo em uma diocese no interior de São Paulo, e vindo para Curitiba ele foi político, foi deputado, foi organizador de grandes empreendimentos na área eclesiástica, como, por exemplo, a construção da Santa Casa da Misericórdia, o
o chamado Asilo de Loucos, que era o Hospital Nossa Senhora da Luz, ali na Marechal Floriano, e a própria catedral. Ele foi um dos que terminaram a construção da catedral de Curitiba. Então ele era, além de político, além de eclesiástico como bispo, ele era também um político bastante dinâmico e trabalhador e empreendedor. Então a denominação de Dom Alberto para o ginásio de Palmeira foi muito bem acertada, no meu modo de entender. E eu então fui aluno, depois em 50, eu tenho uma anotação aqui. Em 55 eu comecei a lecionar educação física no ginásio Dom Alberto Gonçalves, já na sua nova edificação ali, onde eu até hoje. E ali fiquei até 58 em educação física, depois comecei a lecionar francês e acabei sendo diretor do ginásio. Depois, não sei se eu me apresentei, mas eu sou Gabriel Carazai, mais conhecido como Gabi. Eu me entusiasmei na conversa que tive no início da minha entrevista, mas eu sou Gabriel Carazai, Gabriel Macanhane Carazai. O Macanhane é mais conhecido em Palmeiras porque meu pai era chamado de Ângelo Macanhane e foi professor do ginásio municipal ainda. Quando foi criado o ginásio, ele lecionava latim nesse currículo do ginásio municipal. E depois lecionou francês, latim também, já no Dom Alberto. E eu então comecei como professor e acabei exercendo a atividade de diretor do ginásio. Então eu passei pelos três aspectos, fui aluno, professor e diretor de um estabelecimento, como esse Dom Alberto Gonçalves. E quando eu era diretor, nós tínhamos um número de alunos bastante reduzido comparativamente com hoje, eram 152 alunos. E havia uma preocupação enorme na conservação do patrimônio do ginásio. Inclusive, cada aluno tinha uma carteira com o seu número. Ele se sentava invariavelmente sempre no mesmo lugar. E era responsável pela carteira. Se a carteira aparecesse riscada, ele tinha que denunciar, olha, a carteira que eu sentei hoje está riscada de ontem. Se não fizesse isso, ele seria o responsável. E no final das férias, nós fazíamos um mutirão com a participação de professores, alunos e funcionários, e fazíamos uma restauração de todas as carteiras que estavam riscadas. Então o patrimônio era maravilhoso, né? Estava sempre bem conservadinho, mas possibilitava porque o número de alunos também não era tão grande, né? E agora, com a criação do ginásio, houve como que uma consequência com relação ao comportamento dos alunos. Porque uma vez que eles tinham possibilidade de ser alunos de um ginásio, eles tinham que se comportar de forma condizente com essa condição. Então eles usavam uniforme para se diferenciar na rua, sempre vinham para a aula uniformizados, e tinham que se comportar de forma educada, socialmente educada, e demonstrar que estavam aproveitando, enfim, o estudo que o ginásio estava lhes proporcionando. Eu disse que fui aluno da primeira série do ginásio, isso em 47, acho que 48. E em 49 houve o exame de madureza. O exame de madureza era um exame que é mais ou menos semelhante ao supletivo de hoje. Quer dizer, o aluno podia fazer todas as séries, todas as matérias, num só exame. Era madureza, 91 e 99, uns chamavam 91 e 99, outros chamavam madureza. Era um exame regido por uma legislação federal e o ginásio foi autorizado a fazer esse exame. Vieram alunos de todas as partes do Paraná e até do Brasil fazer esse exame, porque não era muito comum. E nós fomos aprovados, eu, minha irmã e mais algumas pessoas que fizeram. E aí pude continuar também os meus estudos, fazendo escola técnica, etc., e depois direito. Mas como diretor do ginásio, nós tivemos a oportunidade, a professora Maria Ângela Perota Bastos, a dona Lita e eu, fizemos o hino do ginásio de Palmeiras. O hino do ginasiano Palmeiras, parece que esse era o título, que hoje é colegial, né? E nesse hino, eu procurei retratar na letra
toda a história do ginásio, essa perspectiva, essa esperança que tinham na criação do ginásio e o efeito que ele teve na vida das pessoas, dos jovens palmeirenses. Então, se vocês lerem a letra do hino, vocês vão perceber que foi isso. Inclusive, essa responsabilidade pelo comportamento do ginasiano diante da sua nova perspectiva de vida. A vida é interessante, porque o professor Satir Lopes, por exemplo, foi meu diretor no Jesuíno Marcondes, quando eu era aluno do Jesuíno Marcondes. E depois nós compartilhamos a direção no próprio prédio do ginásio de Alberto Gonçalves. Funcionava o curso de comércio, escola normal e o ginásio, propriamente dito. Eram os 3 diretores, o Titinha da Escola de Comércio, Batista Querubim, Batista Marucelli, né, perdão, o professor Satir Lopes na escola normal e eu no ginásio. E vejam só que interessante que eu fui aluno de um diretor, como era o professor Satir Lopes, no Jesuíno, e depois estivemos juntos na direção de um estabelecimento no mesmo prédio. São situações interessantes da vida, né? Então, acho que era essa a minha consideração que eu tinha para fazer em relação a esses 74 anos do ginásio Dom Alberto Gonçalves, colégio hoje. Quero desejar à direção, ao corpo docente, ao corpo discente, aos funcionários, à comunidade toda envolvida nesse estabelecimento, muito sucesso, contínuo sucesso, e que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado.